Então, espera só um bocadinho. Bem, então, mais uma vez, boa tarde a todos os irmãos. Somos todos bem-vindos a esta nossa reunião. E temos estado a tratar sobre o tema central, o Evangelho cristocêntrico, ou seja, a mensagem do Evangelho centralizada em Jesus. No tema anterior, do sábado passado, nós tratámos sobre o vou preparar-vos lugar, aquela certeza que Jesus disse em Mateus capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Ele disse, vou preparar-vos lugar, e Ele prometeu que depois de preparar-nos o lugar nas mansões celestiais, o que é que sucederia? Ele viria outra vez. Nós sabemos, e pelos sinais proféticos, de que na verdade aquilo que este mundo está a passar são os últimos dias da história da Terra, porque seja no aspecto moral, seja no aspecto do ambiente, seja no aspecto económico, seja no aspecto social, o mundo está enfermo. Daí que a nossa esperança é a mesma vontade, devemos manifestar da mesma forma como João manifestou aqui. Ele disse, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Este deve ser também o nosso desejo. E sobre isto, nós vamos ver de que, na verdade, tudo aquilo que esta terra tem passado não é outra coisa senão uma batalha. Uma batalha que foi desencadeada pela primeira vez lá no Jardim do Éden, onde a serpente se manifestou contra a mulher se submeteu, a mulher serviu de médium para que o seu marido também desobedecesse à vontade de Deus, mas foi dada uma certeza, que a serpente não venceria. E foi dito, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher iria vencer. Claro que a semente da mulher, que é Jesus, iria vencer. E aquilo que nós estamos aqui nesta terra a fazer não é outra coisa senão sermos participantes de uma guerra. Claro, nós não queremos estar em guerra, mas há uma guerra dentro de nós. E a Bíblia diz que é uma guerra entre fazer a vontade do bem ou fazer a vontade do mal. Ou seja, entre nos submetermos a Deus ou nos submetermos a Jesus. Depende da nossa própria escolha. E Jesus disse, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não tem a característica egoísta do ser humano. Ele disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ou seja, onde é que Ele está. Não é uma terra como esta aqui, não é um mundo como este aqui, não há maldade que aqui existe. E Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, virei e vos levarei. Porque este mundo não é a pátria dos remidos de Deus, não é o lar dos filhos de Deus. Ele disse, virei outra vez e vos levarei. E nós devemos estar desejando que isso suceda, porque a mensagem que Ele deixou foi que Ele viria. E parece que Ele não está, que Ele não vem, parece que está tardando. Mas de acordo com o que diz-nos em Mateus capítulo 25, Ele disse que o noivo iria tardar. E tardando o noivo, o que é que sucederia com as expectantes, com as noivas que estavam à sua espera? Diz que elas adormeceram. E de verdade a característica hoje dos expectantes é que estamos dormindo. Isto quer dizer que nós estamos a fazer o trabalho que deveríamos fazer. Porque tardando o esposo, desconheceram todas e até chegaram até a adormecer. Agora, se Jesus disse que Ele viria, nós devemos estar cientes, seguros e desejosos de fazermos parte desse reino que Ele foi preparar para nós. Não é um reino terrenal, não é um reino como os reinos que nós estamos aqui habituados. Não é um governo feito pelos homens, não é um serviço de governar de uma forma tirana, mas é um reino que não passará. Diz assim a profecia de Daniel capítulo 2 e verso 44. O Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas Ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui nesta terra, os reinos têm passado de uns para os outros. O tipo de reino dos reis passou também pelos senadores, pelos triunviratos, pelos Césares,
pelo socialismo, o comunismo, a democracia, e estes reinos, todos eles têm comprovado que eles não servem para reinar muito tempo, porque depois de um período de tempo as massas populares estão descontentes e os reinos são obrigados a terem que mudar. Mas o único que não passará, qual será o único que não passará? O reino de Deus, esse não passará. Esse será um reino. Por isso é que, simbolicamente e de forma profética, a pedra que foi tirada do céu, onde é que ela bateu? Não bateu na cabeça da estátua, não bateu no peito da estátua, não bateu no ventre, nas coxas da estátua, mas tocou nos pés. Porque, como falava outra vez, a cabeça, Babilônia, o reino babilônico, o peito e os braços, o reino medo-persa, o ventre e as coxas, o reino grego, as pernas, o grego, o império romano, e os pés da estátua, os 10 reinos que na altura se dividiu o império romano para se tornar as 10 nações principais iniciantes daquilo que hoje é a nossa Europa. A Europa cresceu e a pedra um dia, quando ela cair, ou seja, quando o fim ocorrer, apenas os pés da estátua estarão a reinar. Por isso, este Evangelho, o que é que deverá passar-se com ele? Jesus disse: este Evangelho é necessário que ele seja pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então, só então, é que virá o fim. Irmãos, porquê é que toda a gente tem que conhecer? Porquê é que as pessoas têm que tomar conhecimento sobre este Evangelho? Não é qualquer Evangelho. Jesus foi claro, ele disse: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Todas as pessoas têm que conhecer. Cada um livremente tem que tomar a sua decisão, cada um livremente tem que fazer a sua escolha para poder ou fazer parte do reino de Deus ou fazer parte do reino das trevas. Jesus disse e mostrou muito claramente que o Evangelho seria pregado. E quando nós víssemos que todos estes sinais proféticos estavam já sendo anunciados, e podemos ver que tanta coisa no aspecto profético não diz mais respeito já ao futuro, se não diz apenas a respeito ao passado. Jesus disse: quando vires estas coisas suceder, o que deveis fazer? Preparai-vos para fichar. Levantai as vossas cabeças, porque o reino dos céus está perto. E na verdade, abrindo a janela da profecia, nós podemos saber que de verdade as coisas estão a passar-se tal e qual como a profecia disse que elas iriam processar-se. E isso para nós deve ser uma força, porque quando tudo isto sucedesse, Jesus disse: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção ela está próxima. Mas ninguém pode saber. Muita gente já se levantou, organizações religiosas se levantaram a dizer que vai ser no ano 1914, vai ser no ano 1920, 1935, 1975, mas Jesus muito claramente ele disse, Marcos capítulo 13, ele disse: daquele dia e hora ninguém sabe. E meus irmãos, isso para nós é um benefício de não sabermos, porque é a maneira de nós estarmos preparados, de estarmos prontos, de estarmos esperando essa vinda de Jesus. Ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Por isso, o que é que devemos fazer? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Por isso, vigiemos, porque não sabemos quando será. Mas Jesus deixou alerta: quando vires estas coisas a acontecer. Irmãos, já falamos aqui sobre a situação ambiental, já falamos aqui sobre a situação política, económica, moral, e chegamos à conclusão que esta terra está doente. Por isso, quando virmos que estas coisas sucedessem, podíamos saber e apontar com segurança de que isto está em breve a suceder. Por isso, vigiai, pois que não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache fazendo o quê? Não nos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos:
vigiemos. Meus irmãos, é fundamental que nós vigiemos. Entramos agora num ano, o ano 2012. Muita gente está com temor acerca do que vai passar este ano. Não é porque as pessoas vão estar amedrontadas, não é porque supostamente um determinado calendário maia foi indicar que neste ano se vai mudar de um ciclo para outro ciclo que nós devemos estar preocupados. Devemos estar cientes de que a vinda de Jesus, ela é iminente, mas devemos estar desejosos que ela ocorra, não por medo, mas por uma verdadeira convicção. E por se na verdade nós estivermos cientes de que a vinda de Jesus vai ocorrer, então nós não seremos achados como despreparados ou sem estarmos com a devida preparação. Eis que vem com as nuvens. Irmãos, quando Jesus vier, todas as pessoas vão ver. Todos. Não há ninguém que não vai saber que Ele veio. Diz a palavra de Deus que mesmo até o cego, a todo o olho o verá. Todas as pessoas, acreditem ou não acreditem, creiam ou não creiam, elas vão saber que a vinda de Jesus será visível, não será secreto. Não será um ato que uns sabem e outros não. Uns são apanhados e outros não são apanhados, não. Todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram. E quando Jesus vier, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A primeira vez, a sua vinda foi uma vinda, digamos, discreta. Apenas poucos souberam da sua chegada, bem pouquinhos estavam na expectativa do seu regresso. Apenas 3 ou 4 homens vieram lá do Ocidente, vieram lá de longe, os chamados os magos, e vieram buscar em Israel perguntando: onde é que está aquele que é vindo e conhecido como o Rei dos Judeus? E praticamente ninguém sabia da sua vinda. Mas quando ele vier agora pela segunda vez, ele não virá de uma forma quase anónima. Ele virá em glória. Quando vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu reino glorioso. Não será uma vinda que ninguém vai saber, mas pelo contrário, todas as pessoas vão tomar conta de que a vinda de Jesus já está aí. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Jesus virá de forma que ninguém estará à espera. Apenas uns poucos, tal e qual como foi quando no cerco de Jerusalém, apenas pouquinhos estavam de acordo com a profecia. E quando as tropas romanas sitiaram ou cercaram Jerusalém, apenas uns poucos estavam atentos, porque Jesus tinha dito: atenção, porque quem estiver no telhado não deixa a casa buscar as suas coisas. Quem estiver no campo não se preocupe com as suas alfaias, porque virá apenas um momento para escapar. E assim será neste tempo. Quando a vinda de Jesus ela ocorrer, então sabemos que temos que tomar atenção e temos que estar dispostos a poder atuar e poder agir concernente a isso. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus irmãos, o mundo hoje como é que está vivendo? Já estamos em quase metade do mês de janeiro e o mundo começa a preparar-se agora para terminar o inverno, começa a preparar-se para os meses de verão, para as férias, e as pessoas voltam novamente a comer, a beber, a divertir-se, mas sem saber, como nos tempos de Sodoma e Gomorra, que aquele dia seria o último dia para aquela cidade impenitente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar sabido assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera,
e a hora em que Ele não sabe. Meus irmãos, de verdade, nós temos que ser sóbrios sobre isto. A vinda de Jesus, o fim deste mundo, como outros dizem, é algo que vai apanhar muita gente desprevenido. E a Bíblia é muito clara. Muitos um dia vão até fazer uma petição às rochas, às montanhas, vão dizendo: por favor, caímos em cima, porque nós não podemos suportar a vinda daquele que está para chegar. Por isso devemos estar apercebidos como é o conselho bíblico. Porque a vinda de Jesus será como? Ela não será local aqui, no Porto, ou em Gaia, ou em Lisboa. Ela será totalmente e completamente mundial. Como Jesus ilustrou, como se fosse um relâmpago. Ele disse: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas 17 e verso 24. Quer dizer que, tal e qual como o relâmpago ele se estende pela superfície da terra, assim será a vinda de Jesus em glória, será visível tal e qual como o relâmpago que tudo ilumina. Diz o livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a mensagem bíblica não é uma mensagem de tristeza para os crentes. Pelo contrário, é um consolo. Ele disse: não quero, irmãos, que sejais como os demais. O verso 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não quero que sejais como os demais que não tenham o quê? Eles não têm a esperança. Irmãos, a nossa vantagem sobre quem não crê é a esperança. Nós cremos. E o apóstolo termina: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A vida de Jesus é um conforto para nós. É verdade que muitos têm morrido com esta bendita esperança, mas, irmãos, a sua esperança não foi em vão. Eles não morreram e a esperança desapareceu. Eles desceram à sepultura com o quê? Com essa esperança. Irmãos, e um dia com essa esperança eles serão ressuscitados. Há a voz de ressuscitai, ressuscitai, vós que dormis. Porque para um filho de Deus, a morte é apenas um ligeiro sono. Tal e qual como Jesus disse para Lázaro: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do seu sono. Assim será, como Jesus disse também lá em Apocalipse capítulo 14 e verso 13: bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor, ou aqueles que morrem no Senhor. Por isso, devemos consolar-nos com isto. Não importa o que é que vai suceder amanhã, não importa como será a nossa vida amanhã, mas devemos hoje ter esta maravilhosa convicção de que a vida de Jesus, muito em breve, será uma realidade. E não será como foi da primeira vinda. Pelo contrário, será uma vinda maravilhosa para todos aqueles que o esperam para a salvação. Não é qualquer coisa escondida, mas é qualquer coisa que os que o esperam sabem a quem esperam. O que é que eles dirão? Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. E Ele, por isso eles têm a certeza, Ele o que fará, Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Meus irmãos, queridos irmãos, hoje a volta de Jesus já para nós é uma felicidade, porque nós estamos à espera de alguém que não virá. A palavra em grego parousia significa esperar alguém que vai chegar, e nós esperamos a quem vai chegar. A Bíblia diz: se tardar, espera, porque na verdade Ele vai vir. E como acreditamos que Ele virá, daí que eles dirão: Ele nos salvará e nos gozaremos na sua salvação, e nela também nos alegraremos. Ou seja, não será algo para esconder-se, mas será algo para cantar de alegrias por aquele que morreu por nós e que virá também por nós. Porque Ele disse: virei outra vez fazer o quê?
buscar-vos, para que estejais comigo aonde eu estiver. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e à hora em que ele não sabe. Meus irmãos, haverá muitos que terão desistido porque o Senhor tardou, porque não veio. Aliás, isso não é outra coisa, não será outra coisa senão o cumprir da própria profecia lá no capítulo, na epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e que diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, mas andando como? Andando segundo as suas próprias concupiscências. E o que dirão? Onde está a promessa da sua vinda? Muito bem. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por isso, irmãos, há muitos que um dia desistirão. Há muitos que se desanimarão, porque esperaram, porque não aconteceu, mas não é nada que a Bíblia, a própria palavra de Deus, não tenha dito, porque disse que tardando o esposo, e o apóstolo Paulo aos Hebreus diz: se tardar, espera. Leamos essa passagem de Hebreus capítulo 10, e desde o verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Sempre a palavra de Deus, ela diz que devemos estar prontos. E Jesus disse: aquele que permanecer fiel até ao fim, até à morte, esse será salvo. Por isso, não vamos desanimar agora. A vinda de Jesus está quase aí. Irmãos, podemos dizer, estamos quase lá. Não importa este mundo como é, porque este mundo, para os filhos de Deus, este mundo não tem nada. O que é que nós podemos esperar daqui? A Bíblia diz que serão tempos difíceis, últimos dias, e bem trabalhosos. E se além de estar mal, ainda vai de mal para pior. Mas o que é que nós esperamos? Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Qual é a perspectiva que nós temos aqui? O que é que nós esperamos que este mundo possa dar? Dor, tristeza, decepção, tanto sofrimento, tanta mágoa. Perdemos pessoas de família, começam por ser os nossos avós, depois os nossos pais, depois os nossos amigos, depois os nossos companheiros, e por fim seremos nós. Mas Deus promete que um dia não haverá nem mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. O salário do pecado é a morte, e o ser humano morre por causa do pecado. Mas Cristo veio para terminar com o império do pecado, para o império da morte. E um dia se dirá, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: um dia dirá: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Agora, ainda a morte é vencedora sobre os filhos de Deus, mas ela não tem a vitória final, porque quando Cristo vier, os filhos de Deus serão ressuscitados e serão transformados num abrir e fechar de olhos, como diz aqui no mesmo capítulo. Eis que aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em quanto tempo? No momento, no abrir e fechar de
Fechar de olhos, muito bem. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 e desde o verso 51. Agora, a morte ainda domina, ainda impera, mas um dia, meus irmãos, a morte terminará para os filhos de Deus. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Meus irmãos, um dia, os próprios que o apedrejaram, os próprios que escarneceram, os próprios que o feriram, o que passará um dia com eles? Um dia terão que ver o próprio sumo sacerdote, os soldados que o feriram, outros que escarneceram, Herodes, Caifás, e Anás e Pilatos, terão que ver a Jesus vir nas nuvens do céu, porque todos o verão, até mesmo aqueles que o feriram. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Meus irmãos, que será para uns, como vimos lá em Isaías capítulo 25, verso 9, para uns será alegria, para eles será gozo, será felicidade, mas para outros, não. E o que é que eles diziam? O que é que eles pediam? Qual era a sua súplica? Diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Muitos saberão e conhecerão que então será demasiado tarde. Irmãos, por isso é agora o momento de podermos aceitar, o momento de podermos olhar para cima e ver que a nossa salvação está próxima. Isto está em Apocalipse capítulo 6 e desde o verso 15 ao verso 17. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Muitos hoje não aceitam, muitos hoje escarnecem sobre a vinda de Jesus, sobre o fim. Dirão: onde está a promessa da sua vinda? Mas, meus irmãos, nós continuamos a acreditar, continuamos a aceitar que a vinda de Jesus vai ocorrer. E sucederá como o quê? Como o ladrão. Quem sabe quando o ladrão vem? Quem sabe quando o ladrão chega? Quem sabe quando o ladrão arromba uma porta, parte uma janela para entrar numa casa? Devemos vigiar. Assim, a mesma coisa hoje. Devemos vigiar. Foi o conselho que a palavra de Deus nos entregou, foi esse: vigiai, porque não sabeis a que horas virá o seu Senhor. Mas há muitos que se desanimarão, deixando de ser bom servo, se tornará um mau servo, porque passará a fazer o mesmo que todos fazem: comer, beber, ou seja, comportar-se como os turulentos. Por isso o conselho é: renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Fazendo o quê? O que devemos fazer? Aguardando a bem-aventurada esperança e o parecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, este mundo não tem nada para oferecer. Eu acho interessante que as festas aqui sempre se repetem. O Natal, o Ano Novo, depois vem o Carnaval, depois vem a Páscoa, depois vem cada cidade, cada lugar, cada freguesia com a sua festa, depois vem as férias, depois vem o final do verão e tudo volta novamente a repetir-se. Mas para cada filho de Deus, nós temos um renovar em cada sábado, em que ouvimos, em que escutamos, como participamos, cantamos, oramos, estamos juntos. Isso é o quê? Este é o Senhor nosso Deus a quem nós aguardamos. Porque, irmãos, cada vez que aqui reunidos ao sábado estamos a relembrar acerca de que Jesus vem e acerca de como é a vontade de Deus. Isto está em Tito capítulo 2 e verso 12 e 13. Então o que verão muitos? Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, mas agora não como uma pequena criancinha, não como uma criança indefesa,
que os pais tiveram que levar para o Egito por causa da maldade de Herodes. Mas virá como? Virá, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, mas agora com poder e com grande glória. Será uma glória tal que inundará toda a terra. Por isso todas as pessoas, todos os seres aqui nesta terra viventes terão a oportunidade de ver. Uns, e apenas serão duas classes, como diz o livro do profeta Malaquias. Então se verá a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Aí está a grande diferença, como diz também lá em Apocalipse. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, guardam os mandamentos de Deus integralmente e têm a fé de Jesus. E é contra esses que o inimigo o que é que está a fazer? E o dragão foi fazer guerra. Guerra contra quem? Não é contra as igrejas, é contra o resto da semente da mulher. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus, muito bem, e têm a fé de Jesus. Por isso, meus irmãos, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, já disse o patriarca Enoque, em Judas, no versículo 12, ele disse: eis que é vindo o Senhor, mas agora não sozinho, mas com milhares de seus santos. E, meus irmãos, embora um dia se verá apenas como a metade de a mão de um homem, ou apenas um dia será algo pequenino, mas irá a pouco e pouco crescer e aproximar-se mais e mais desta terra, até que um dia os filhos de Deus compreenderão que de facto eis que esse é o nosso Deus. Eis que rapidamente se avizinha e vai se aproximando o dia em que os filhos de Deus serão finalmente libertos da opressão, do cativeiro, da miséria e do sofrimento. Um dia não haverá mais a morte, um dia não haverá mais a dor, mas com o regresso de Jesus se coroará o tempo de esperança que nós tivemos aqui nesta terra. Irmãos, isto não é uma utopia, isto não é para pensar, será que vai ser assim? Porque a Bíblia diz, aquele que duvida é como a onda do mar. Devemos estar cientes que Jesus disse, virei outra vez. E Ele prometeu, e Ele vai cumprir. Não haverá o sofrimento, não haverá a dor, não haverá a miséria de perder alguém, um ente querido, mas pelo contrário, tudo isso terminará e não haverá mais o sofrimento, mas apenas a alegria eterna. Não haverá mais o debilitamento de uma dor no corpo ou de um cansaço. Isso não existirá mais, porque tudo isso, a vinda de Cristo, ela terminará com o sofrimento e com a morte. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o mundo estará dividido em duas classes de pessoas: os obedientes e os outros. Os obedientes e aqueles que foram obedientes pela metade, obedeceram a alguma coisa, cumpriram com alguma coisa, mas não cumpriram fielmente com a vontade de Deus. Jesus foi muito claro, Ele disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque muitos, eles vão dizer, Senhor, em teu nome, o que é que nós fizemos? Fizemos maravilhas, fizemos milagres, falámos em teu nome. E o que é que Jesus dirá? Não vos conheço. Por isso, há os que são obedientes e os que não são obedientes, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Tal e qual como Deus disse, perguntou para Satanás: viste tu, meu servo Jó, homem justo, temente a Deus e que se afasta do mal? Irmãos, a mesma coisa Deus deverá dizer a nosso respeito: tementes a Deus, justos, e que nos afastamos do mal. O que é o mal? Tudo o que é contrário à santa vontade de Deus.
Os homens hoje procuram fazer exatamente cada um como lhe parece. Mas o como nos parece, o como me parece, não está escrito, não tem uma base de assim diz o Senhor. Irmãos, a nossa garantia hoje é como está escrito. Como assim diz o Senhor? Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 até 10, aqui nos diz muito claro que apenas os que obedecem ao Evangelho, e não há Evangelho sem a lei de Deus. Não há Evangelho sem a expressa vontade de Deus. Não há, porque são duas coisas que têm que estar intimamente relacionadas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Meus irmãos, Deus, por misericórdia, permitiu que nós possamos ver o desenrolar das profecias para quê? Para afirmar o que em nós? Para afirmar a nossa fé. Por isso é que Jesus disse: quando vires estas coisas sucederem, meus irmãos, quantas destas coisas sucederam? Ele falou de guerras, de rumores de guerras, ele falou de terremotos, falou de epidemias, falou de fome. Irmãos, isto pertence ao presente? Pertence ao futuro? Irmãos, tudo isto já pertence ao passado. Então, quando vires estas coisas sucederem, sabem que o fim está às portas. Os homens iriam desmaiar de terror na expectação das coisas que sobreviveram ao mundo. Os homens hoje têm controle sobre o que está a passar. Os homens hoje conseguem segurar a economia. Os homens hoje conseguem segurar a instabilidade moral. Conseguem segurar a corrupção. Irmãos, mesmo nos países mais ditatoriais, onde existe a pena de morte para os que praticam corrupção, nem aí os homens conseguem travar a corrupção. Por isso, é um reino, o reino de Jesus, o chamado reino teocrático. Esse não passará a outro reino. Por isso nós não falamos fábulas artificialmente compostas. Nós falamos aquilo que está escrito. E é aquilo que está escrito que nós devemos acreditar e estar cientes de que, na verdade, isso é aquilo que se passará. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente sendo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, João, na ilha de Patmos, ele manifestou o desejo da igreja. Naquele então, e já lá vão cerca de mais de 1900 anos, quase 2000 anos. Ele, na ilha de Patmos, ele disse: ora vem Senhor Jesus. Irmãos, este deve ser também o nosso desejo, deve ser também a nossa petição. Daí, Apocalipse termina aqui. Ele diz: amém, ora vem Senhor Jesus. Que a nossa prece, o nosso desejo seja também: amém Senhor, vem. Porque, irmãos, o que esperamos nós aqui? Ainda vamos ter tempo de negociar? Ainda vamos ter tempo de vender, de comprar, de edificar? É verdade, o mundo estará a comer e beber, andando de um lado para o outro, tal e qual como foi nos tempos de Noé, tal e qual como foi nos tempos de Sodoma e Gomorra. Os homens comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento. Ou seja, não havia mais respeito, não havia mais ética moral, não havia mais norma. E hoje, como nos encontramos? Hoje encontramos aí. Por isso a nossa petição, a nossa prece deve ser qual? Estas palavras: amém, ora vem Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, que na verdade esta seja a nossa prece, esta seja também a nossa oração e também o nosso desejo. É aquilo que eu peço para mim, para todos nós aqui, para todos aqueles que possam assistir, para que na verdade o nosso desejo seja: amém, vem Senhor Jesus. Que seja por honra e glória de Deus. Amém.